Glória a Deus. Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus e dizer que para mim é uma alegria, é um prazer imenso, mais uma vez, poder estar aqui juntamente com os amados irmãos que estão compartilhando comigo esse momento esse gratificante, momento onde eu posso falar da palavra de Deus, e eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela produz sempre o efeito desejado pelo Santo Espírito de Deus. Vou fazer uma oração, pedindo que Deus venha revelar sua palavra, porque nós começamos e aí ficamos na dependência do Espírito Santo de Deus. E vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus amado e bendito, Deus santo e poderoso, Pai, Criador dos céus e terra, Deus que tudo sabe, vê e pode. Graças dou a Ti, meu Deus, por mais essa oportunidade que me é concedida, meu Deus querido e adorado, de poder transmitir a Tua palavra, Pai amado. Palavra que produz mudança de vida, palavra que vem falar o coração daquele que tem dúvidas, Senhor. Que nessa data, Pai querido, dúvidas possam ser dissipadas, Senhor. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção, como instrumento do Teu poder. É o que eu te peço e já te agradeço em o nome de Jesus. Amém? Eu quero deixar para a meditação da igreja no livro de João 14, 23, que diz assim: se alguém me amar, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e nele faremos morada. Queridos, eu quero trazer uma palavra de esclarecimento na data de hoje, tá? Esses dias eu falei, algumas pessoas questionam por que nós temos que aceitar Jesus, e eu falei alguma coisa sobre isso. Hoje eu gostaria de falar qual é a vantagem de aceitar Jesus. Qual é a vantagem de se render ao senhorio de Cristo? O que a gente vai ganhar com isso? Muitas pessoas se questionam em relação a isso. Para que eu tenho que aceitar Jesus? Para que eu tenho que ir para uma igreja? O que eu vou ganhar com isso? O próprio Jesus foi questionado em relação a esse assunto. E eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos algumas vantagens que nós vamos ter quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Alguma coisa que Deus vai fazer, dentre tantas, que a gente vai ser um diferencial daquele que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Esse dia eu pregando, eu falei sobre o ladrão da cruz. Um recebeu Jesus como Senhor e Salvador. O outro, ele conhecia Jesus, sabia que Jesus era bom, sabia que ele fazia milagres, sabia que ele tinha poder, mas ele queria servir Jesus do jeito dele. E não é assim. Sabemos que não é assim. Nós temos que servir Jesus, nós temos que servir a Deus, do jeito do Senhor Jesus, não do nosso jeito. Aquele ladrão queria servir do jeito dele, do jeito pessoal dele. Não. Como tem muitas pessoas que hoje querem servir a Deus, conhecem a Deus, sabem que Deus é maravilhoso, mas somente saber que Deus é bom, acha que é o suficiente. Não. Nós temos que tomar algumas atitudes e dentro dessas atitudes nós vamos ser abençoados em nome de Jesus. Então, quero deixar aqui alguns privilégios que tem somente aquele que recebeu o senhorio de Cristo na tua vida. Primeiro privilégio, primeira vantagem, eu li aqui: se alguém me amar, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e nele faremos morada. A primeira vantagem, primeira bênção daquele que aceita Jesus é saber que o Espírito Santo de Deus vai habitar dentro de nós. A palavra aqui ela é bem real, bem direta. Se alguém me amar e guardar minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. O Espírito Santo vai fazer morada dentro de nós. Irmãos, muitas das vezes eu falo o seguinte, que existe uma grande diferença entre sentir a presença de Deus e ter a presença de Deus morando dentro da gente. Às vezes nós sentimos a presença de Deus através de um louvor, através de uma palavra,
né, através de um testemunho, através de uma vitória que nós recebemos, ouvimos alguém contar, sentimos a presença de Deus. Mas entre sentir a presença de Deus e ter a presença de Deus, há uma grande diferença, irmãos. Há uma grande diferença. O Espírito Santo de Deus, ele é misericordioso. A Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino do Pai que está no céu, mas é aquele que faz a vontade do Pai, aquele que faz a vontade de Deus. Então, meu irmão, se você recebeu o senhorio de Cristo, se você aceitou Jesus, a primeira coisa que acontece na tua vida, a primeira vantagem, o Espírito Santo de Deus, ele vem e passa a fazer morada dentro de você. Aquele espírito mundano que existia, que tinha uma legalidade na tua vida, que tinha um direito de atuar em alguma área da tua vida, ele é expulso. A Bíblia diz que ele sai e o Espírito Santo ele começa a habitar dentro de você e começa uma nova vida. A Bíblia diz que as coisas que velhas já se passaram e tudo se fez novo. É como você nascer de novo. Na verdade é um novo nascimento. Então, irmão, tenha isso em mente. Sentir a presença de Deus é uma coisa. Agora, ter a presença do Espírito é você estar fazendo a vontade de Deus, caminhando com Jesus, procurando ser obediente à palavra do Senhor, renunciando aos desejos da carne, aos desejos do coração, renunciando a tudo aquilo que possa entristecer o Espírito Santo de Deus. Então aqui já está uma grande vantagem. Eu creio que é a maior de todas, é saber que o Espírito Santo ele faz moradia em você. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu vou entrar e vou fazer morada. E quando você abre a porta do teu coração, ele entra, ele passa a morar dentro de você, ele se torna íntimo teu. Ele se torna um teu amigo íntimo. É aquela pessoa mais próxima, mais real que você pode ter na tua vida. É o Espírito Santo de Deus. Quando você dobra o joelho, quando você clama, ele está ali. Ele intercede, ele fala ao teu coração, ele revela o que você precisa saber, ele te orienta, ele te dá o discernimento que você precisa para viver nesse mundo terrível. Nós estamos atravessando, e eu vou deixar isso registrado, porque, quem sabe daqui a alguns anos eu vou ver essa mensagem e vou lembrar que essa mensagem foi gravada quando nós estávamos no meio de uma grande pandemia. O mundo está passando um momento único na face da Terra. Creio que nunca houve um momento como esse. Um evento grandioso foi o dilúvio. Mas esse mal que está assolando a Terra, não, ele é único. Eu creio que é o princípio de dores. E nós estamos no meio da pandemia, creio eu assim. Mas Deus, ele é com a gente. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro da gente. E vocês prestem bem atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês, eu falo sempre aqui para a igreja. Quando eu tenho uma oportunidade, nós tomamos as medidas corretas, usamos máscara, não ficamos aglomerados, estamos de quarentena, tudo isso tem que ser feito porque nós somos obedientes. Mas nada disso adiantaria se não fosse o Espírito Santo de Deus morando dentro da gente. Nada disso ia adiantar se Deus não tivesse no controle da nossa vida. E Ele está no controle da nossa vida. Portanto, guarda isso, você que recebeu o senhorio de Cristo na tua vida, o Espírito Santo ele passou a fazer moradia dentro de você. E a Bíblia diz, não extinguais a presença do Espírito Santo do teu coração, da tua vida. Não deixa ele não deixa você. Ele não me deixa, mas eu posso deixá-lo. Ele deu o livre-arbítrio. Então, irmãos, guarda isso no teu coração. A maior vantagem de um ser humano receber o senhorio de Cristo é saber que ele faz moradia dentro de nós. E ele não habita em templo feito por mãos humanas. Antigamente, no Antigo Testamento, ele habitava na Arca da Aliança. Ali manifestava-se a presença do Todo-Poderoso, do Altíssimo. Mas nós estamos na dispensação da graça, onde Ele, pela sua infinita misericórdia, nos deu esse privilégio de ter Ele morando dentro de nós. Que Deus continue nos abençoando. Outra vantagem
né? Outro privilégio que nós temos quando nós recebemos o senhorio de Cristo na nossa vida. João 17,15 diz o seguinte: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Deus, na sua oração sacerdotal, ele pediu pela igreja, para não nos tirar do mundo, mas nos guardar do mal. Esse momento que a gente está vivendo, irmão, nós estamos sendo guardados do mal. Pode fazer uma pesquisa, procura saber aquele que é fiel ao Senhor. É claro que há exceções, é claro que alguém vai morrer, isso aí é um fato. E nós não vamos questionar o agir de Deus, ele sabe como faz, ele é Deus, ele é maravilhoso, ele é Senhor. Mas ele nos guarda do mal, ele nos protege, ele nos livra. Semana passada eu ouvi alguns testemunhos, e todo testemunho, né, foi um testemunho de vitória. Cada testemunho que a gente escuta, cada testemunho que alguém dá, é um testemunho de bênção, de vitória, é um testemunho de livramento, é um testemunho de conquistas, ou seja, é um testemunho do agir de Deus na nossa vida, é um testemunho de poder de Deus nos livrando e nos guardando do mal, de uma enfermidade, de uma situação adversa. Deus, ele está sempre no controle da situação. Então, meu irmão, se você tem o Espírito Santo morando dentro de você, tem coisas que acontecem na nossa vida e não é coincidência. Não há coincidência para o crente. É Jesus trabalhando, é Jesus nos guardando, é Jesus, né, nos livrando. Temos várias experiências, eu creio que todos vocês que estão atentos a esse vídeo, nesse momento, têm um testemunho de vitória para contar, algo surreal que aconteceu com você, que você não tem explicação, mas é Deus. Pode ter certeza que é Deus te guardando do mal. Por quê, irmãos? Porque lá atrás Jesus pediu para mim, pediu para você: Pai, não peço que os tire do mundo, mas guarde eles do mal. Nós estamos no mundo. O mundo, ele é um sistema governado pelo maligno, mas nós estamos guardados pela mão do Altíssimo, guardados debaixo da sombra do Onipotente. Louvado seja o nome do Senhor. Outra palavra que o Senhor nos deixa como vantagem daquele que aceitou o senhorio de Cristo, diz assim, Isaías 30, 21, quer te desvie para a direita, quer te desvie para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Ou seja, a palavra de Deus será o nosso manual de instrução. A palavra de Deus será a nossa regra de fé. Nós temos a palavra à nossa disposição. Nós temos a palavra de Deus para nos amparar, para nos guardar, para nos direcionar, mostrar como agir, como proceder. A palavra de Deus tem resposta para tudo que nós precisamos, para todos os nossos anseios. Né? Infelizmente, nós temos dificuldade de muitas das vezes de guardar tudo aquilo que nós lemos na Bíblia Sagrada. Mas ela é o nosso manual de instrução. A palavra de Deus, ela contém regras espirituais. A palavra de Deus, ela contém regras sociais, né? Como viver uma vida social e como viver uma vida espiritual. E como nos comportar para sermos abençoados, tanto de um jeito como de outro jeito. Por exemplo, na vida espiritual, a Bíblia diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Pastor, explico isso melhor. Aquele que anda na carne é a nossa natureza. Eu falo sempre, essa carne, ela não se converte. Por isso, quando você aceita Jesus, recebe o senhorio de Cristo, você recebe uma natureza espiritual para combater com essa. Por isso que nós temos que estar em constante oração, buscando, jejuando, consagrando a nossa vida, meditando na palavra do Senhor, para termos uma vida com o Senhor, para estarmos ligados com o Senhor. Se a gente alimentar a nossa carne, como que nós vamos alimentar a nossa carne? Fazendo tudo aquilo que a nossa carne deseja. Vou dar um exemplo para os irmãos, às vezes a gente quer jejuar, mas a carne fala, não, vou ficar com fome. Às vezes a gente quer tirar um momento de oração, mas a carne está cansada, quer dormir. Às vezes a gente quer buscar o Senhor, a carne reclama, porque a nossa carne é como se fosse uma criança manhosa, faz pirraça.
Por isso que nós temos que lutar contra as inclinações nossas mesmo. A maior luta nossa é contra nós mesmos. É orar, jejuar, fazer aquilo que a nossa carne não quer que a gente faça. Meditar na palavra do Senhor, procurar colocá-la em prática. Seremos vitoriosos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Romanos 8:8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso é uma lei espiritual, uma regra espiritual. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é o que, irmãos? O salário do pecado é a morte. Então vamos procurar viver uma vida piedosa na presença do Senhor. Sai fora do pecado, vamos evitar tudo aquilo que venha trazer complicação para a nossa vida. Vamos evitar. Pastor, mas eu pequei, eu errei. Amém. Jesus, ele falou, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem para com o Pai um advogado. Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos vossos pecados. Se você pecar, se você errar, você vai dobrar o joelho e vai pedir perdão. Porque a palavra de Deus também, ela diz o seguinte, aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Jesus Cristo, ele vai ser o teu advogado. Ele pagou o preço de resgate pela tua vida. Outra regra espiritual, e presta bem atenção nessa parte, que eu vou ler, é 2 Pedro 2:19, já a parte final do versículo, que diz o seguinte, de quem o homem é vencido, do mesmo ele se torna escravo. Quem é que tem vencido você? Quem é que tem me vencido? Quem é que tem levado vantagem na nossa vida? Droga. Eu era escravo do cigarro, eu era escravo da bebida. Hoje, muitos são escravos da cocaína, outros são escravos da pornografia, outros são escravos de jogo do bicho, sei lá, né? Outros são escravos de sentimentos que pode fazer a gente perder a salvação. A Bíblia diz em Provérbio 10:12, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O ódio, ele traz contenda, mas o amor vai cobrir toda a transgressão. E a Bíblia diz, ela faz uma comparação, o ódio ao pecado do homicídio. Aquele que odeia o seu irmão como se ele estivesse praticando um homicídio. E a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino dos céus. Devemos ficar atentos nessas palavras, nesses versículos. Na vida social, irmão, a gente vive uma vida social, a gente vive num mundo difícil, temos que ter sabedoria, temos que ter direção para poder passar os dias, atravessar esses dias, porque os dias são maus. A Bíblia diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 4:11, procurai viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas mãos. Isso é uma regra social. Viva quieto no teu canto. Procura viver bem com todo mundo. Procura viver em paz com seu irmão, com seu vizinho. Não se intrometa em questões alheias. A Bíblia diz também em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é uma regra social. Cuidado com quem você tem conversado, cuidado com quem você tem interagido, cuidado com aquilo que você tem ouvido e cuidado com aquilo que você tem falado. Cuidado. Um ambiente, ele forma um indivíduo, somos produtos do meio. Se você começar a conviver com pessoas que falam muita besteira, muito palavrão, coisas indecentes, automaticamente vai chegar uma hora que você vai falar alguma coisa que entristece o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, e ela é o nosso manual de instrução, que a má conversação, ela corrompe o bom costume. Com quem nós temos conversado? Devemos ter esse cuidado. Tem um versículo que eu gosto muito, que é Provérbio 16:7, que diz o seguinte, sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, até seus inimigos faz que tenha paz com ele. Isso é uma regra social. Se o seu caminho, presta atenção, se o meu caminho teu, se for agradável a Deus, até aquela pessoa que não gosta da gente vai ter paz com a gente. Tem pessoas que, só porque você é um servo de Deus, só porque você é uma mulher, um homem de oração, você vai produzir no coração dos outros uma inveja, um espírito contencioso. Mas, se o teu caminho for agradável a Deus, não é nem perfeito, é agradável, Deus vai tocar naquele coração e vai ter paz contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver outra vantagem aqui. João 3,36, que diz assim,
Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, nós temos que ter a certeza da nossa salvação, irmãos. Eu já tive questionamento sobre isso. Já vi alguns irmãos falar, a gente não pode ter certeza da salvação. Temos que ter certeza da salvação, sim. Se você está em Cristo Jesus, se você tem uma vida com Deus, você tem que ter certeza da tua salvação. Um dia um irmão discutiu comigo dizendo que não podia ter certeza. Eu falei que podia. Só que ele tinha um conhecimento maior do que o meu e eu me calei. Mas eu cheguei à conclusão seguinte, eu não posso ter certeza se daqui a um ano eu serei salvo, porque Deus, ele disse para mim o seguinte, e fala para você também, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Temos que ser fiel até a morte, porque por um momento a gente pode perder a nossa salvação. Pode, pastor? Pode sim, irmãos, pode, não se engane, não se engane. Estamos vivendo uma vida aqui, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos se salvem, isso é o desejo dele. Mas nós temos o livre-arbítrio, nós temos o direito de escolha, e isso é manifestação do amor de Deus. E preste bem atenção no que eu vou falar para você. O amor de Deus, ele é sublime. O amor de Deus, ele é perfeito. E onde existe amor, existe liberdade. E onde existe liberdade, existe opção. Pastor, que opção é essa? Opção de escolha. Quem tem liberdade, ele tem que optar entre dois caminhos, certo ou errado. Deus, ele deixou a liberdade lá no céu, a manifestação do amor dele lá no céu, se demonstrou através da liberdade que ele deu para os anjos celestiais. Tanto é que um anjo, o mais bonito de todos, pegou essa liberdade. Ele poderia servir ou não servir ao Senhor, amar ou não amar o Senhor. O pecado existia? Não, não existia. Mas a possibilidade do pecado surgir, essa sim existia. O inimigo da nossa alma, que hoje se chama o diabo, ele pegou essa possibilidade e tornou essa possibilidade em fato. E aí, deixou o orgulho, a arrogância entrar dentro do coração dele. E ele disse, eu vou fazer meu trono nas mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E ali o pecado, ele começou a vigorar no universo. Então, irmãos, prestem bem atenção. Aonde tem amor, Deus é amor. Mas se ele é amor, ele te deu a liberdade. E aonde tem liberdade, existe a opção. Servir a Deus ou não servir. Fazer a vontade ou não fazer. Ficar firme nos caminhos dele. Ou se afastar do caminho dele. É opção tua. Senão Deus seria um Deus injusto. Não, Deus não é injusto, ele é maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que ele quer de você amor. Imagina, vamos raciocinar junto. Imagina um dia, você lá no céu, Pai, Filho e Espírito Santo, sentado numa nuvem celestial, olhando para aquele grande rebanho que estará lá em cima. Um dia na eternidade, ele olhar para mim, olhar para você e saber que você pagou um preço, que eu paguei um preço para servir a ele. E nós estamos aqui porque nós queremos servir a ele, é por amor. Não somos obrigados, não, ele não obriga ninguém. O pai vai olhar para o filho e falar, meu filho está lá o meu servo, está lá a minha serva. Eles estão aqui porque pagaram um preço de sangue, pagaram com a própria vida, mas não negaram ao chamado, não negaram o meu nome em momento algum. Eles tiveram a possibilidade de me negar, mas eles não negaram. Eles tiveram a possibilidade de me abandonar, mas eles não me abandonaram. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica firme nos caminhos do Senhor, seja fiel até a morte. Basta cada dia o teu mal, cada dia é uma luta que nós travamos, amados, cada dia é uma luta que você vai travar, mas vale a pena servir Jesus, vale a pena buscar Deus, vale a pena se render aos pés do Senhor, vale a pena estar se humilhando diante do Senhor, reconhecendo a tua total dependência dele, vale a pena. Tem vantagem nisso aí. Pastor, qual é a vantagem? É essa que eu estou passando para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ter a certeza da salvação. Glórias a Deus. Deixa eu contar para vocês um fato que aconteceu aqui na igreja com um irmão, 2 primos meus. Era uma semana que eu tinha pregado e aquela semana eu estava angustiado, estava triste.
porque foi uma semana que eu tinha pregado muito duro, e quando um pastor ele traz uma palavra muito dura, na verdade, a Bíblia diz que a repreensão no momento que ela é aplicada, ela não é motivo de gozo, de alegria não, mas sim de tristeza, mas ela vai produzir um fruto pacífico no coração daquele que se deixar exercitar pela repreensão. E foi uma semana que eu tinha falado muito, pregado muito, tinha exortado muito a igreja, e alguns irmãos estavam talvez abatidos, porque tinham sido repreendidos. E eu não queria, naquele dia, era um dia de Santa Ceia, a igreja estava cheia, eu não queria pregar a palavra de Deus, aquele dia eu não queria, eu estava me recusando, eu estava querendo ficar tranquilo, eu queria dormir sossegado, porque, amados, é difícil para um pastor, muitas das vezes, nós temos a obrigação de comunicar a igreja, comunicar ao povo de Deus, um estado pecaminoso. Nós temos a obrigação de alertar o povo de Deus que aquele caminho é ruim. E quando as pessoas recebem uma palavra que confronta com o pecado dele, uma palavra que entristece o coração dele, o pastor também fica triste, o pastor também fica abatido. E eu estava um pouco abatido. E deixa estar que eu pedi um irmão para trazer mensagem naquele dia, era um dia de Santa Ceia do Senhor. E o irmão se recusou, o outro também não estava passando bem, o outro estava com problema na garganta. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que pregar hoje. E eu não queria pregar. E de repente eu falei assim, bem, já que não vai ter gente para pregar, eu vou pregar nessa noite. Sou pastor da igreja, é obrigação minha, era um dia de Santa Ceia. Alguns pastores não quiseram pregar, mas era para mim pregar mesmo. E escolhi uma palavra, falei, hoje eu vou trazer uma palavra para massagear o ego desse povo, vou trazer uma palavra para alegrar o coração desse povo. Escolhi aquela palavra em Pedro 2,9, que diz o seguinte: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo que eu tirei das trevas e trouxe para a maravilhosa luz de Cristo. Falei, essa mensagem é a mensagem ideal, vou pregar essa mensagem hoje, vou deixar o povo alegre. Mas deixa estar que, com sinceridade, eu não sei se foi o vento do ventilador, se foi o Espírito Santo, virou uma página da minha Bíblia, e quando eu olhei, tinha uma palavra de exortação, uma palavra de conserto, uma palavra de perdão. Eu falei, meu Deus, eu não vou pregar isso não, uma palavra dura. Eu não me lembro qual era, mas era uma palavra dura. E eu lembro que o meu irmão teve uma oportunidade na igreja, a nossa igreja tem esse hábito, esse costume de dar oportunidade para os amados, e a irmã veio e trouxe uma palavra de exortação que estava em conformidade com aquela palavra que eu tinha lido. E a outra irmã também, a mesma coisa. E ali alguma coisa entrou dentro do meu coração, e eu sei que era o Espírito Santo de Deus que se manifestou dentro de mim. Senti uma alegria, senti um fogo arder no meu coração, e avisei a igreja, olha, se prepare que a palavra hoje não vai ser uma palavra de deixar o coração alegre não, mas uma palavra de conserto. E orei, e preguei, e naquele dia, queridos, eu falei sobre perdão. Falei sobre perdão e preguei sobre perdão, mas falei duramente, e no final eu falei, irmão, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E fala, se você não perdoar o irmão, se tiver alguém aqui dentro que está com um problema com o irmão, se você tiver uma intriga com o irmão, se você morrer, você vai para o inferno, não tem salvação para você não. Eu fui duro, fui implacável naquela noite. E deixa estar que tinha uma irmã que estava no meio da igreja, a outra chegava, olhava na porta, quando ela olhava na porta, ela via aquela irmã, e eu não sabia disso, ela não entrava porque ela não se dava com aquela irmã. Só que ela não viu a irmã dentro da igreja, ela entrou e sentou. Era duas que não se davam. E eu tinha dois primos, um não se dava com o outro, porque ele tinha arrumado uma discussão lá, e ele entrou a mágoa no coração dele, uma seta maligna, e ele não falava com o outro que estava na frente, no banco da frente da igreja. Só que esse primo, ele estava desviado do evangelho, ele estava afastado do evangelho. E um belo dia eu estava num depósito de banana, e eu encontrei, e fiz um convite a ele. Falei, primo, eu estou tendo um trabalho na igreja, vai lá fazer uma visita pra gente. Achei difícil, irmãos, porque ele morava num lugar longe, eu morava na roça. Falei, ele não vai, a minha fé estava pouca, irmão. Minha fé estava pouca, eu fiz o convite, fiquei com a fé lá embaixo. Falei, não vai vir não, não vai vir. E naquela noite, quando ele entrou na igreja, eu não percebi, porque tinha bastante gente, ele sentou lá atrás.
Mas eu preguei e falei. Quando eu falei outra coisa, levanta você aí, meu irmão, levanta você aí, minha irmã, e pega na mão do teu irmão, dá uma paz do Senhor para ele, abraça com a tua irmã aí. Nós somos de Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ressentimento, não, isso não é para nós não. Você guardar a mágoa do teu irmão, você guardar ressentimento do teu irmão, é a mesma coisa que você beber um veneno, esperar que teu irmão morra, desejar o mal para teu irmão. Não faça isso não. E ali algumas irmãs começaram a chorar, aquelas irmãs que não se davam, se abraçaram. Deus fez um mover tremendo naquele lugar, porque a palavra do Senhor, ela surtiu o efeito desejado. E naquele momento, aquele primo meu, que não se dava com o outro, levantou lá de trás, veio à frente e chegou perto, pegou na mão do irmão, que não falava com ele, e falou assim: a paz do Senhor Jesus. O irmão olhou para mim, o outro primo ficou sem entender, olhou para mim com medo, até de haver alguma violência naquele momento. Deu a mão, o irmão pegou ele, levantou, deu um abraço apertado nele, ele respondeu a paz, e o irmão ficou meio desconcertado, ele ficou assim meio fora do ar. Rodou pela igreja, voltou, tornou da paz do Senhor para o irmão, mas ele estava alegre, aquela palavra entrou no coração dele como uma bomba, e ele estava alegre, porque o Espírito Santo fez com que ele ficasse alegre, com que ele se arrependesse verdadeiramente. E ali, ele chegou diante do altar e falou assim: Max Nelson, eu estou bem com Deus. Ele estava afastado do evangelho. Eu virei para ele e falei: Wilson, era o nome dele, você está se reconciliando com Deus? E ele falou: estou me reconciliando com Deus. Eu falei: está voltando para Jesus? Estou voltando para Jesus. Falei: amém, eu posso orar para você? Ele: ora por mim. Só não vou poder estar aqui em todo culto, mas eu vou comparecer uma vez por mês, 2 vezes por mês, mas eu vou comparecer. Eu estou bem com Deus. E ele estava com uma alegria contagiante. Impus a mão sobre ele, profetizei a vitória e a bênção sobre a vida dele, e ele foi embora. Deixe estar que no outro dia ele estava no sítio do meu tio cortando banana. Um pastor aqui da igreja que foi lá buscar a mercadoria, quando chegou lá com os empregados que não são evangélicos, não eram crentes, né, se espantaram com a atitude dele. Ele estava trabalhando, mas ele cantava, ele louvava, mas louvava com o coração, com a alma. E quando eles chegaram, ele gritou lá do morro: a paz do Senhor Jesus, amados. E alguém que não era crente falou assim: agora sim, esse camarada é crente de verdade. E passou o dia cantando, alegre na presença do Senhor. De tarde ele pegou um cavalo dele, montou e foi para o sítio, para a casa dele. Quando foi atravessar a Dutra, na travessia, a nova Dutra tinha feito uma reforma na pista, a Dutra que vai para São Paulo aqui. O cavalo dele bateu numa muretazinha que tinham fechado, era um lugarzinho que ele passava com o cavalo, já na beira da noite. O cavalo bateu e voltou. Quando voltou, um carro veio, pegou ele, matou ele com um animal e tudo. E naquela noite o Espírito Santo falou comigo: olha, aquela palavra que você pregou que foi dura, que aborreceu, talvez algumas pessoas ficaram... Ela produziu o efeito que o Espírito Santo de Deus desejava na vida daquele que precisava pedir um perdão. Querido, por favor, em nome de Jesus, você que está ouvindo essa mensagem, se tiver alguém na tua família, se tiver alguém com quem você não fala, com quem você tem um ressentimento, sai disso. Somos de Deus. Somos de Deus. Se fizeram mal para você, perdoa, libera perdão em nome de Jesus. Libera o perdão e tu vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Vou terminar a mensagem deixando mais um versículo que se encontra em Lucas 18, 29, que diz assim: Jesus disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, irmão, mulher, filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais nesse mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Pedro, ele era um apóstolo de Cristo. Pedro era um camarada interesseiro, e certa feita ele perguntou a Jesus: Senhor, nós largamos tudo para te seguir, nós largamos tudo para te servir. O que é que nós vamos ganhar com isso? Qual é a vantagem que nós teremos nisso, Senhor? A gente não tem nem lugar para dormir direito, eu estou cansado, eu estou estressado, Jesus. Estou aborrecido, estou entrando em depressão, Jesus. Aí Jesus liberou a palavra para ele, uma palavra de fé. Falei: olha, Pedro, o negócio é o seguinte: em verdade eu digo para você, Pedro, ninguém há, não tem ninguém
que deixou pai, filho, mulher, por amor de mim, que não receba desse mundo muito mais, e no mundo que está por vir a vida eterna. Eu creio que Pedro olhou para Jesus e falou assim: Jesus, vale a pena te servir. Eu vou continuar fazendo a tua vontade, louvado seja o nome do Senhor. Amados, guarda essa palavra no teu coração. Deixei aqui só alguns exemplos, são N situações, são muitas as vantagens que nós temos por servir a Cristo, por andar no caminho estreito e apertado, caminho difícil, caminho que às vezes a gente vai se achar sozinho, caminho que a gente vai sentir angústia muitas das vezes, mas é o único caminho que nos conduz à salvação da nossa alma. Que Deus te abençoe, meu irmão. Guarda essa palavra no teu coração e medite na palavra do Senhor, que você vai encontrar muitas outras vantagens daquele que serve a Cristo em espírito e em verdade. Amém? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, assim permitindo o Senhor, em nome de Jesus.